No livro dos Salmos, no capítulo 21, versículo 3, diz assim: Tu o recebeste, dando-lhe ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro. Você veja que a Bíblia está dizendo que Deus aqui, ele colocou uma coroa de ouro sobre a cabeça do rei. Rei com R minúsculo, não é? No caso aqui, o rei Davi. Mas a Bíblia coloca que na cabeça do rei dos reis, que foi Jesus, os homens colocaram uma coroa de espinhos, não é? Lá no finalzinho do Evangelho de Mateus. Deus sempre age diferente da forma como os homens agem. A gente sempre pode esperar o melhor da parte de Deus, não é? E a gente sempre pode esperar o pior da parte dos homens, porque Deus é bom, os homens são maus. É preciso a gente saber lidar tanto com uma coroa quanto outra, porque às vezes, nessa vida, a gente experimenta primeiro uma e depois a outra e vice-versa, ou até mesmo existe a possibilidade da gente usar as duas juntas na cabeça, não é? Você veja, por exemplo, José, ele até os 30 anos, ele foi uma pessoa que lhe colocaram coroa de espinho na cabeça, não é? Você veja, os seus irmãos o venderam, coroa de espinho. Depois, lá na casa do mordomo-mor de Faraó, a Bíblia fala que a sua mulher tentou seduzi-lo, e porque ele não cedeu a essa tentação, lhe foi colocada uma coroa de espinhos de um abusador, não é? De uma pessoa que tentou fazer um abuso sexual com a mulher do seu patrão. E depois, então, lá na cadeia agora, né? O próprio Faraó também colocou sobre ele uma coroa de espinhos, deixou ele lá mofando na cela. Só que depois disso, depois dos 30 anos, aí então lhe veio a coroa de ouro, não é? Ele foi colocado em uma posição esplêndida, muito diferente da qual ele viveu durante todo aquele tempo em que ele usou a coroa de espinho. Foi uma coroa de ouro puro. Sabe, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele já foi diferente. Ele começou com a coroa de ouro, não é? Das grandes revelações que ele recebeu da parte de Deus. Ele teve uma experiência de ter sido arrebatado até o terceiro céu, não é? É isso que a Bíblia diz. E depois disso, então, para que ele não se engrandecesse das grandezas da revelação que ele recebeu, então lhe foi dada uma coroa de espinhos, não é? Para que ele não se ensoberbecesse, para que mantivesse a humildade dele no lugar, não é? Proteger a humildade dele. Bom, nós, por natureza, somos pessoas que, claro, desejamos a coroa de ouro, não é? Nós detestamos a coroa de espinhos, porque a coroa de espinhos, muitas vezes, ela acaba fazendo parte, assim, dos ossos do ofício, não é? Da contingência. A gente acaba entrando nela por uma ocasião, não é? De modo muito natural, em um mundo que está sendo hoje governado pelo maligno. Mas elas não estão fora do controle de Deus. Assim como Satanás, ele só pode peneirar um filho de Deus se Deus o permitir, ninguém coloca uma coroa de espinhos na nossa frente ou na nossa cabeça, não é? Se o Senhor não nos permitir. Então, sabe, a gente tem que entender que ele só permite quando essa coroa tem o propósito de produzir em nós algum tipo de edificação. Agora, pense comigo, se o próprio Jesus, ele teve uma coroa de espinhos por algum tempo, será que nós estamos isentos de passar por uma experiência dessa? Fica com essa palavra.